Então já estamos aí 2h12 aqui no Instagram, ali no YouTube, para os nossos 12 minutos de sabedoria. Hoje eu quero falar de um tema que fez toda a diferença na minha casa, na minha família, que mudou de fato o meu destino, né? E hoje nós vamos falar, hoje eu quero profetizar sobre a sua vida, de pilares proféticos para uma casa saudável. Então vem comigo, hoje nós vamos falar a sabedoria que edifica o lar. E eu quero ler para você um provérbio que fez toda a diferença na minha vida, que mudou a minha história, que quando eu li eu tive um confronto com Deus e eu falei, eu não aceito esse provérbio, mas ele é real. E enquanto eu e você não nos posicionarmos para estar nesse lugar de autoridade, de oração, o nosso lugar maior de autoridade é nos pés do Senhor. Então, vamos lá. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. E eu quero que você fique com esse versículo hoje no seu coração. E você é autora de construir o legado dentro da sua casa. Você é autora para declarar o que você quer viver. O pensamento que você gera vira uma emoção, se torna uma comunicação e você vai ver com os seus olhos o resultado. Eu quero que você guarde essa dinâmica, né? Sejam bem-vindos vocês aqui do Instagram, tô aqui no YouTube. Aqui, pensa, córtex pré-frontal. Vira um sentimento, vira uma emoção, se torna uma comunicação e você vai ter um resultado visível aos seus olhos. E a minha pergunta para você hoje é: você está feliz quando você olha para o seu lar? Você está verdadeiramente feliz com o que você vê? É isso que você sonhou para sua casa? Hoje eu tenho vivido o que há 12 anos atrás eu sonhei. O que há 12 anos atrás eu me posicionei. Mas demorou 12 anos? Aí depende de você, né? Depende do seu tempo. Hoje eu vivo orações de 12 anos atrás com base nesse versículo. Essa é uma das ferramentas proféticas que eu declarei. E eu falei, eu vou me tornar essa mulher sábia. Será que você já se fez essa pergunta? Será que eu me tornei uma mulher sábia dentro da minha casa? Porque diferente tem muita gente que está, às vezes, dentro da igreja, e eu já fui essa. Tá lá adorando, louvando a Deus, mas chegava em casa eu gritava com meus filhos. Com meu filho, no caso, na época só tinha o Danilo. Desequilíbrio emocional, não tinha cuidado desse pilar. Então não adianta você estar lá adorando, celebrando, e se na sua casa você não tem essa referência emocional. Então declare hoje para você, eu vou me tornar essa mulher sábia. E eu vou de fato olhar para a minha história. E hoje eu tô, para a glória de Deus, a gente vai estar lançando aí mais um livro que é 7 ferramentas proféticas para sua família. É um livro que nasceu da minha história, que nasceu daquilo que eu vivi. E quando eu fui escrever ali a dedicatória, e eu trouxe ali a memória, meu avô paterno, meu avô materno, minha avó paterna, minha avó materna, eu sou fruto disso. Só que tem coisas que eu tinha de referência de genealogia que eu rejeitei. Falei, eu não aceito isso para minha genealogia. Tinha alguns padrões que eu precisava quebrar na minha vida. E eu quero perguntar para você, qual é o padrão da sua genealogia que você não aceita mais? Porque, acredite, até a 4ª geração você vive padrões que repetem. Se você olhar para 4 gerações anteriores, você ainda colhe frutos, querendo ou não, tendo plantado ou não. Se alguém plantou, você vai viver. Eu costumo dizer assim, a minha avó paterna, ela teve muito problema com prostituição. Logo, veio para... Meu pai, querendo ou não, recebeu essa herança. Eu, querendo ou não, recebi essa herança. Eu precisei quebrar no mundo espiritual. Falei, eu não aceito isso para os meus filhos. E então eu me levantei e falei, meus filhos não verão uma mãe que trai o marido. E eu comecei a declarar, comecei a profetizar. Falei, Senhor, eu sou uma mulher liberta, eu sou uma mulher sarada, eu sou uma mulher livre de prostituição. E eu não sei o que você precisa quebrar. Eu não sei qual é o padrão comportamental que a sua avó tinha, que os seus pais tinham e que você tinha. E que hoje você está aqui e vai falar assim, eu não aceito isso mais. Eu não aceito viver isso mais. Então, escreva aí, né, no seu caderninho dos 12 minutos de sabedoria. Tenha um caderno para isso. E comece a anotar, isso eu não quero viver mais.
Eu rejeito. E aí essa mulher sábia, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Você vai se levantar e começar a escrever a família que você deseja. Hoje eu tive um tempo de café com meu filho, eu chorei com ele na mesa. Eu sonhei com isso, eu sonhei com essa paz, eu sonhei em ter uma casa harmoniosa. Mas o que que eu fazia? Tudo ao contrário. Deise, era porque você queria? Óbvio que não. Claro que não era porque eu queria, mas era padrões herdados do que eu via dentro da casa dos meus pais, do que meus pais viam da casa dos meus avós. E que eu rejeitei. E tinha coisa que eu falei, isso eu aceito, isso eu quero para minha genealogia. Esse padrão eu quero reforçar. Qual é o padrão que veio dos seus avós que você quer reforçar hoje? Anote isso. Eu anotei hoje mesmo, como meu pai não foi criado com o pai dele, então ele não falava do meu avô. Então eu sei poucas coisas do meu avô. Eu nem conheci o meu avô paterno. E hoje eu falei, pai, quem foi o meu avô nessa área? Aí ele falou isso, isso e isso. Eu falei, essa eu quero levar para minha. Eu quero assimilar isso mais ainda dentro de mim. Porque eu tenho do meu pai, do meu avô paterno e do meu avô materno. Eu falei, então isso é forte em mim. Isso é um padrão que eu quero ter na minha vida. E a minha pergunta para você é: você sabe quais são esses padrões que se repetem? Escreva isso hoje. Declare sobre a sua casa. Declare sobre a sua família. Eu tenho uma família liberta. Eu tenho uma família curada. Eu tenho filhos saudáveis emocionalmente. Desde, mas nesse mundo não é possível. É sim, porque a sua casa é um refúgio para sua família. Eles podem ir para o mundo, mas eles têm que voltar para dentro de casa e sentir a paz que excede todo entendimento. Eles têm que ter uma referência dentro da sua casa de ambiente saudável e não de ambiente tóxico. O meu lar foi um ambiente tóxico por alguns anos e eu precisei me posicionar contra aquilo. Eu fui contra principados, potestades, mas também eu fui contra emoções não curadas. Eu precisei. Hoje eu conversando com a minha mãe, a mamãe falou, Deise, eu tô tão feliz porque a gente tá alinhando a nossa família. Eu falei, exatamente, mãe. E os meus filhos vão receber esse alinhamento como algo natural. Vão receber esse alinhamento como algo genealógico já. Porque eu tô tendo oportunidade com meus pais, eu e minha casa e meus filhos. Preste atenção ao que está à sua volta. Tem muitas famílias que estão vivendo ambientes tóxicos e os filhos não têm referência de lar saudável. Sabe o que acontece? Eles vão buscar o mesmo ambiente lá fora. Deise, como assim o mesmo ambiente? Vai buscar um ambiente tóxico. Eles vão se misturar com pessoas tóxicas. Eles vão ser lá fora abusados, como eles veem que o abuso dentro de casa é natural. E quando eu me atentei para isso através da neurociência, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu não tenho muito tempo. O meu filho tinha 14 anos quando eu dei um basta em algumas coisas aqui. E a minha filha, eu sabia que eu tinha até os 18 dela, no máximo. Hoje ela tem 10. E na sua casa, o que você pode fazer hoje? Pela neurociência, nós sabemos que o nosso cérebro é plástico. Ele pode ser reprogramado em qualquer idade. Então, não importa qual a sua idade, a primeira sinapse é até os 18, mas depois você pode reprogramar. Qual reprogramação você precisa hoje? Olhe para dentro de você. Eu falei, acho que na primeira live, tenha um tempo sozinha. Pare pela manhã e reflita. Ore ao Senhor. O que o Senhor tem para você? Ele conta comigo, ele conta com você. O avivamento não vai vir de grandes estádios. O avivamento não vai vir de dentro da igreja. O avivamento vai vir de dentro da sua casa. Quando você puder sentar à mesa, olhar nos olhos do seu marido e olhar e falar, esse é o homem que eu escolhi para passar a minha vida. Você vai olhar para os seus filhos e vai falar, eu tenho sido uma mãe diligente. Eu tenho deixado valores no coração deles. Não deixe o celular distrair você. Eu tive um sonho onde o celular estava trazendo muita distração e matando muita gente e deixando filhos escolhidos fora da porta quando ela se fechar. Todos os dias, quando eu e você levantamos, nós temos oportunidade de viver aquilo que Deus sonhou para nós.
E se você blindar a sua casa com um lar, com um ambiente saudável, com um ambiente aconchegante, seus filhos podem até caminhar em lugares tóxicos, mas eles vão saber para onde voltar. Construa esse lar. Eu peço para você hoje, escreva os padrões que você quer alterar hoje. Que comece com 3. 3 padrões que a sua família vinha repetindo e que você não aceita mais. Eu aqui em casa não aceito ninguém gritar com ninguém, ninguém falar alto com ninguém. Tem desavenças? Tem. Tem dias que eu tô mais nervosa? Tem. Quando eu tô de TPM eu até falo, gente, meus hormônios estão meio bagunçados hoje. E eu que sou acelerada. Se eu pude, se eu conseguir, você consegue. E eu quero te convidar para esse lugar de paz. Eu tenho ensinado, eu coloco uma música calma na minha casa para alterar até as moléculas da água. O meu corpo é 70% de água. Aquilo que eu ouço faz toda a diferença nas moléculas dentro de mim. Pense nisso. Comece a cuidar de você. Não espere outro fazer. É você. A ordem está sobre a sua vida. Ah, mas fulano me fez mal. Ele fez, daqui para frente é contigo. Aqui diz, toda mulher sábia edifica sua casa, e a primeira casa é dentro. A primeira casa é seu emocional, é seu espiritual, é seu físico. Eu estou agora cuidando do meu físico, é minha casa. Se eu não cuidar do meu físico, eu vou abreviar o meu tempo. E eu estou cuidando agora, eu demorei muito, mas você pode ser inteligente, não espere o tempo que eu esperei. E o que te fez isso? Desses foram os traumas. Então esse é tema para uma próxima live. E essa semana nós vamos estar falando dessas 7 ferramentas para a sua família. 7 ferramentas proféticas. É meu próximo livro e eu estou trazendo aqui para vocês de antemão. Primeiro capítulo dele, a sabedoria que edifica o lar. Esse capítulo é para sua casa, é para sua vida. Eu quero te ajudar, eu quero dar as mãos para você. Deus abençoe. 12 minutos de sabedoria e até amanhã.